Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. É uma honra, um imenso prazer estar novamente com todos vocês aqui. Obrigado pelos comentários, eu agradeço muito. Eu peço, meus amados, que você deixe o seu like, por favor. Inscreva-se no canal, vamos fortalecer esse canal para que o Evangelho da Graça seja propagado a milhares de pessoas no mundo. Eu peço desculpas se alguém se ofende, eu peço desculpas se alguém não gosta, se alguém critica, isso é normal. Mas eu quero dizer que eu não falo de mim mesmo, eu falo do Evangelho da Graça que está na Bíblia. Na minha Bíblia, na sua Bíblia e na Bíblia de todas as pessoas no mundo, porque a Bíblia ela é uma só, embora tenha algumas traduções diferentes ou alguns livros a mais, mas contém a palavra de Deus. E isso é o que basta. Então, meus amados, vamos mais um vídeo aqui. Eu peço a sua atenção, eu peço que você acompanhe comigo a mais uma pérola da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você abra o seu coração, receba essa mensagem e eu espero que essa mensagem possa lhe ajudar. Possa lhe ajudar naquilo que você necessita, que você precisa. Mais uma vez eu digo, não sou pastor, não sou bispo, não sou missionário. Eu sou apenas uma pessoa que recebeu essa revelação maravilhosa do meu Senhor. E assim, não estou ensinando vocês, porque vocês não necessitam de que ninguém vos ensine, porque estas palavras estão dentro de você. A graça de Cristo está com você. Eu apenas estou relembrando, eu estou apenas ativando a fé de vocês. Tá bom? Levando a vocês o que vocês já têm, que é essa graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que isso tenha que causar transtorno, inquietação, impaciência e até ira e revolta na vida de muitos irmãos evangélicos. Eu não sou contra as igrejas, já disse, não sou contra o povo, não sou contra você. Não sou contra você congregar, não sou contra você ofertar, você levar a sua oferta para ajudar o local onde você se congrega, não. Eu sou contra a barganha. Eu sou contra os cães gulosos, os mercenários que se utilizam da Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas. Não que eu esteja com inveja, muitos até podem dizer, ele está com inveja, por que ele não faz o mesmo? Por que ele critica ao invés de ele criticar? Por que ele não ajuda? Eu estou ajudando. Eu estou falando a verdade. Não é que eu seja o dono da verdade, porque eu não sou o dono da verdade. Eu jamais vou dizer para você que só quem fala a verdade sou eu. Eu jamais vou dizer que só aqui você vai encontrar paz, só aqui você vai ser feliz. Não, jamais. A sua felicidade, a sua paz, a verdade está no Evangelho da Graça de Cristo. Onde você chega, seja lá quem for que você esteja assistindo ou acompanhando essa mensagem, se for da graça de Cristo, você está abençoado. Seja lá qual for a pessoa. Não sou apenas eu, mas tem muitos aí pregando o Evangelho da Graça. E eu aconselho você a pesquisar, a procurar. Não fique só nas minhas palavras, mas procure. Procure entender. Tá bom? E assista o vídeo até o final. Tá bom? Para você entender. É bom que você assista até o final, meu amado. E que as bênçãos do Senhor Jesus repousem sobre a sua família. Receba essa bênção aí na tua casa. Receba essa graça maravilhosa. Você é um abençoado de Cristo Jesus. Ele te abençoou. Ele já te libertou do mal. O sangue dele derramado na cruz não foi em vão. O sacrifício do Senhor Jesus, meu amado, vale mais do que todos os ouros deste mundo, do que todos os luxos, as riquezas desse mundo. E isso é importante que você creia, que você acredite, use a tua fé. Não fique se lamentando, não fique se condenando, não fique carregando fardos pesados que os líderes religiosos aplicam sobre as pessoas com seus dogmas, com suas fábulas, doutrinas, né?
criando campanhas em cima da Bíblia, pegando uma história lá do passado, de um rei, de um profeta, de um sacerdote, ou de um patriarca da Bíblia que viveu naquela época antiga, né, onde o mundo estava dando seu início. Não faz sentido, meu amado, aqui nos nossos dias da era moderna, termos que aplicar coisas passadas. Você não pode aplicar para você aquilo que não foi escrito para você. Você não pode aplicar para você uma mensagem que foi escrita, que foi dirigida a outra pessoa. Seja inteligente, aprenda a ler a Bíblia. Aprenda a ler a Bíblia. De Gênesis até o livro histórico de João. Não é Novo Testamento ainda, tudo são Velho Testamento. Jesus nasceu sobre a lei. Jesus nasceu de mulher, debaixo da lei. Ele não pregava o evangelho da graça. Você tem que entender isso. Jesus de Nazaré, ele não pregava o evangelho da graça. Ele pregava a lei de Moisés. Ele disse: eu vim cumprir a lei. Foi o que ele falou. Jesus, ele foi batizado em águas, mesmo sem pecado. Por que ele batizou? Para cumprir a lei. Ele foi circuncidado ao 8º dia de nascido. Você pode procurar na Bíblia, nos livros de Lucas, tem. Logo no início do livro de Lucas tem, que Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Tem o início de João Batista batizando ele. Jesus de Nazaré, ele não veio para nós. Mateus 15, 24. Ele veio para Israel. Os seus dias de ministério da carne, na época em Jerusalém, do 1º século, ali da era cristã, ele estava pregando para os judeus. Ele veio trazer o juízo para aquele povo. Ele veio trazer o arrependimento, a graça dele. Ele veio trazer o evangelho. Ele veio trazer o reino de Deus. Ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. Agora, o evangelho da graça só veio existir depois da morte de Cristo. Enquanto Jesus estava vivo, não tinha ainda o evangelho da graça. Ele levava o evangelho da circuncisão. Ele pregava o evangelho da circuncisão para os judeus, porque desde o princípio, desde o início dos profetas, a profecia já era para ele. Todos os profetas, desde Isaías até Malaquias, anunciavam a vinda do Messias para Jerusalém. É bom lembrar que até na época que Jesus vivia, não existia nem Brasil, não existia América, não existia a Europa. As nações que tem hoje não existiam naquela época. Não é coerente você pegar uma mensagem de Jesus de Nazaré e aplicar para a tua vida. Jesus de Nazaré curou a mulher com um fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia, ela sofria, ela foi curada. Assim também Jesus de Nazaré vai te curar. Mentira. Quando você fala de Jesus de Nazaré, quando você usa essa expressão, quando você aplica a sua fé em Jesus de Nazaré, você está voltando para o passado. Você está dizendo que Jesus não ressuscitou, que ele ainda vai morrer. Você está sendo um anticristo. Por isso que ele falou que viriam muitos em meu nome e enganariam a muitos. E é exatamente isso o que está acontecendo no mundo. Desde a reforma protestante de Martim Lutero, que se levantaram milhares de religiões evangélicas falando de Jesus, mas não condiz com o evangelho da graça, porque da morte dele na cruz para cá, o único evangelho verdadeiro a ser pregado é o evangelho da graça. É por isso que eu ressalto mais uma vez, é por isso que eu reforço, que eu aplico novamente, é por isso que eu passo a relembrar vocês uma coisa. Toda igreja evangélica que prega a lei de Moisés, o que é a lei de Moisés? É a lei do judaísmo.
O que é o judaísmo? São os preceitos, os mandamentos que Moisés deixou nas tábuas para que eles então obedecessem, que eram 613 mandamentos da lei. E ninguém podia cumprir, só Jesus cumpriu, porque ele era perfeito. Então, quando uma igreja evangélica tem esses mandamentos, quais são os mandamentos? O dízimo, a lei do dízimo, o batismo nas águas, a chamada Santa Ceia, as campanhas, as correntes de libertação que eles criaram, o altar, o candelabro, a Arca da Aliança, as campanhas absurdas pedindo dinheiro, os jejuns, as orações nos montes, as consagrações com óleo, com azeite, que dizem que é de Israel. Todas as igrejas evangélicas que têm isso são contra Cristo. Não estão pregando o evangelho da graça, estão pregando o evangelho da circuncisão, estão pregando a lei de Moisés e são contra o Senhor Jesus. São os anticristos. Mais uma vez eu ressalto, o anticristo não é um homem que nem se coloca numa novela mentirosa à noite para enganar vocês, chamada Apocalipse. Aqui dali é uma blasfêmia, você sabia? Essa novela Apocalipse colocada à noite nesses canais, desses líderes religiosos mentirosos, é uma blasfêmia ao evangelho da graça. Porque o anticristo não é um anticristo. Eu já li para você. Eu já mostrei para você. Os anticristos estão no mundo. Quem são os anticristos? É todos aqueles que são contra Cristo. Anticristo quer dizer aquele que é contra. É anti, como antiterrorista, que é contra os terroristas. Assim são os anticristos. Os evangélicos aplicam nas suas igrejas as palavras, dizendo que o anticristo ainda vai se levantar. Que o anticristo vai vir com poder, com o seu exército. Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Me diga. Quando se fala sobre o homem da iniquidade, que viria com seu exército, como Paulo falou em Tessalonicenses, não está falando do anticristo. Aquele homem da iniquidade ali foi exatamente o príncipe romano chamado Tito. Tito, filho do imperador Vespasiano, general Tito e seu exército invadiu Jerusalém, entrou no templo como uma besta, massacrou as pessoas que estavam escondidas dentro do templo. Os sacerdotes foram massacrados, foram mortos a espadas e eles tocaram fogo no templo. Ele, como uma besta feroz, como fala João em Apocalipse. Esse era o homem da iniquidade. Não é o que estão falando aí que vai aparecer, que vai surgir esse homem da iniquidade. Meu amado, assista os outros vídeos que eu tenho explicado, que eu tenho passado para você detalhadamente tudo sobre isso. Procure os outros vídeos. Os outros vídeos falam da grande tribulação, da destruição de Jerusalém, falam do anticristo, falam do Satanás, de diabo que eles falam de tudo isso. Procure saber, procure entender, fique por dentro da verdade. Porque eles fazem vídeos. Você veja que a internet está cheia de vídeos sobre Satanás, sobre o diabo, sobre o anticristo. Outros que têm o nome de na mira da verdade, que diz que é a verdade, é o professor não sei quem, mas é um grande mentiroso. É um legalista. É um legalista apoiando sua religião evangélica, que se apoia em cima da lei de Moisés. Evangélico não prega Jesus ressuscitado. Evangélico não prega Jesus Cristo ressuscitado, o Senhor da glória. Evangélico prega Jesus de Nazaré. Evangélico prega a lei de Moisés. Esse é o problema de vocês. E vivem aí se enganando. Vivem aí obedecendo a mandamentos de homens e não o evangelho de Cristo. Por isso estão se condenando. Por isso vivem atribulados. Uma hora estão felizes, uma hora estão sofrendo. Uma hora tem fé, outra hora perdeu a fé. Uma hora estão salvos, outra hora estão no inferno. O que aconteceu, irmão? Eu pequei, irmão.
Eu fiz o que era errado ontem. Irmão, eu fiz uma coisa errada, eu pequei. Eu preciso me consertar com Deus. Como é que se conserta com Deus? Responda para mim. Eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso estar bem com Deus. Meu amado, não existe esse negócio de você estar mal com Deus, de você se consertar com Deus, de você sair da presença de Deus. Não existe isso. Ele vive em nós. Ele vive em nós. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que Ele vos envie o outro Consolador. Quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Está lá em João. Então Jesus não podia falar a verdade naquela época. Ele não podia pregar o evangelho da graça. Porque ele veio trazer condenação. Ele veio trazer o juízo final para aquele povo. Você pode ler os livros proféticos, todos eles apontam a destruição de Jerusalém, não é a destruição do mundo. Não é essa terra vai pegar fogo, não. Como fizeram aí um livro dizendo que essa terra vai pegar fogo, não. Quando você vê os crentes falarem que essa terra vai ser destruída, que essa terra vai pegar fogo, é uma grande mentira. Porque essa terra, quando se fala essa terra na Bíblia, não está falando no planeta Terra. Você veja que a palavra mundo, ela tem 3 significados. O primeiro é cosmos. O segundo significado da palavra mundo é aion. E o terceiro significado é oikomene. Quer dizer, quando se fala na Bíblia sobre o mundo, Jesus fala, ide por todo o mundo, ele não está falando do cosmos. Ele está falando do aion, daquele local, daquela região. Ele está falando oikomene, uma maneira de se expressar. É como se você dissesse assim, qualquer coisa você vai por todo mundo. Você falar isso como se fosse para todo mundo. Você já viu isso? Você já viu uma pessoa se expressar assim? Ixi, não precisa tu falar para todo mundo ouvir. Mas todo mundo está ouvindo você falar? Não. Mas é uma força de expressão. Não é o cosmos que você falou. Você falou aquele momento, aquelas pessoas que estão te ouvindo. É como se fosse o mundo. Você fala isso. Não precisa você falar para todo mundo ouvir. Não. Até música fazem. Então, você tem que aprender a ler a Bíblia, entender as coisas. Então, quando se fala que essa terra vai pegar fogo, era Jerusalém, que no ano 70 foi incendiada. De longe, você pode pesquisar nos livros de Flávio Joséfo, que de longe se viu uma grande fogueira. Por isso que Jesus fala, ali haverá choro e ranger de dentes. Por que ele falava isso, que haveria choro e ranger de dente? Porque as pessoas seriam queimadas vivas. E uma pessoa queimando viva, ela chora e range os dentes de tanta dor. Não é verdade? Ali ela está queimando. Ali são as almas queimando. Porque quando a Bíblia fala em salvação eterna, não está falando da salvação da alma. A alma, ela era vista, falada, que morreria, que seria queimada, que iria para o inferno, era no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. Você veja que só em Salmos, só no livro de Salmos, os Salmos inteiros falam da alma. Davi fala várias mensagens da alma no livro de Salmos. E todo o Velho Testamento fala de alma. Por que alma? Porque alma é a vida. A alma é o sentimento, a alma é a dor, é o choro, é a alegria, é as emoções. A alma é o que você sente quando você tem raiva, quando você tem ódio, quando você tem vontade de matar uma pessoa. Isso é a alma. A alma é a vida. A alma não vive sem um corpo e nenhum corpo tem vida sem a alma. Uma alma não anda sem um corpo. Uma alma precisa de um corpo. Já o espírito não. O espírito ele é eterno. Espírito não morre. Espírito é eterno. Espírito é como o vento. Espírito, ele não precisa de corpo. Porque o espírito é de Deus. Desde o princípio. Sempre foi de Deus. Agora, essa matéria aqui tem uma alma.
E essa alma é que me dá o prazer, é que me dá o gosto, é que me dá a alegria. Essa alma é que faz eu sentir dor, é que faz eu chorar, é que faz eu sentir dor quando eu levo um corte, uma queda, sofro um acidente, alguém morreu, eu choro. É a alma, são os nossos sentimentos. E essa alma morre. Quem falou para você que essa alma é que será salva? Você não acha na Bíblia. Quando se fala em salvação da alma, quando Jesus fala e encontrareis repouso para vossas almas, quando se fala no Velho Testamento, ou até no Novo, alguns apóstolos que pregam a lei, falando da alma, ele não está falando da salvação eterna, que vai para o reino de Deus, não. Essa salvação aqui é salvar da grande tribulação. Por isso que Jesus fala, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Por quê? Porque não tem como salvar. Ou você aceita Cristo e vive e morre com Ele, ou então você está perdido. Então não é salvação de alma. Aprenda isso, a alma ela morre. Morrendo o corpo, morre também a alma. Quer saber o que é alma? Pesquise. Procure saber o que é alma. E veja outros vídeos. Eu tenho aí outros vídeos falando a respeito da alma. Tá bom? Meus amados, nossos irmãos, né, que vivem dentro de suas congregações evangélicas, eu peço com todo respeito que me entendam, porque eu não sou contra vocês, tá? Eu apenas falo a verdade. As pregações, as avaliações deles, as coisas que eles falam sobre a questão de você ser de Deus, só é de Deus se for batizado nisso, só é de Deus se fizer isso, só é de Deus se fizer aquilo, né? Eles ficam levando uma mentira para o povo que não tem coerência com o evangelho da graça. E esse evangelho da graça sempre esteve conosco, só que os nossos olhos eram vendados para vê-los. Porque não tínhamos como ver, porque nossa mente ela estava tapada para ouvir a verdade, para ver o que está aqui, porque essas palavras sempre esteve comigo, sempre esteve com você. Por que só agora que você está tendo essa revelação? Porque só agora que você está sendo iluminado pela luz do Espírito Santo para você ver a verdade. E vamos comigo aqui. Eu peço que você acompanhe comigo essa mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, meus amados. Leia comigo, Romanos. Vamos dar início aqui no capítulo 5 e depois eu passo para o capítulo 6 sobre algo importante que eu quero passar para vocês. Porque muitos se condenam dizendo que são pecadores. É o que você mais vê hoje. São pessoas evangélicas falando que são pecador. Ah, porque eu sou pecador. Ah, mas João disse que se você disser que não tem pecado, você está mentindo. Mas, meu amado, João não pregava para nós. Eu já falei várias vezes e digo. Porque você tem que entender que somente o apóstolo Paulo era quem pregava o evangelho da graça para os gentios. Ele foi enviado por Cristo para nós. Só as epístolas de Paulo na Bíblia falam para nós, o evangelho da graça para nós. Mas as epístolas de Pedro, Tiago e João falam o evangelho da circuncisão para os judeus. Eles eram apóstolos dos judeus, não eram para nós. Você pode ver que Tiago fala para as 12 tribos, Pedro fala, João fala, João pregando, falando do Apocalipse para os judeus, não para nós. Então você precisa entender isso. Você não é pecador. Nós não somos pecador. Esses erros que nós cometemos na carne não é o pecado original de Adão, porque o pecado original de Adão foi aniquilado na cruz. Jesus Cristo, ele aniquilou na cruz o pecado que nos separava de Deus. Então você dizer hoje que é pecador, você está blasfemando contra Cristo, você está negando o evangelho de Cristo. Você erra na carne, você pratica as obras da carne. Isso é normal. Mas isso não te tira o direito de ser filho e nem de herdeiro do reino da graça de Cristo. Você só não pode continuar com isso.
Porque se você acha que pode viver pecando, viver errando, viver praticando as obras da carne, você está perdido. Não é que a graça de Cristo, que o livre-arbítrio te dá o direito de fazer o que você quiser, não. De maneira nenhuma. Porque eu sou livre, porque eu estou na graça, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou para as festas, eu vou me prostituir. Faça, meu amado. Porém, você vai sofrer. Você vai colher as consequências desses seus erros aí. E sem Jesus, você está perdido. Não é que você está na graça, que você acha que fazendo tudo que de errado, você vai estar com Jesus, porque você não vai estar com Jesus. Jesus Cristo ressuscitado, nosso Senhor da glória, Ele só está com aqueles que estão com Ele. A graça dele te abençoa, a graça dele te protege, a graça dele já te justificou. Porém, sem ele, você não é nada, como disse Paulo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque nem todos foram chamados à graça. Nem todos são eleitos. A maioria morre sem Jesus. Mesmo você falando de Jesus, mesmo você levando as palavras de Jesus, eles não aceitam. Por quê? Porque não foram escolhidos. Porque não foram eleitos. Jesus falou: ninguém vem a mim se o meu Pai não me enviar. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando essa pessoa não se converte, as pessoas que morreram nesse mundo sem se converter ao Evangelho da Graça, sem aceitar Jesus Cristo como Senhor, porque não eram eleitos. Porque Ele mesmo disse, e nenhum deles eu perco. Jesus não perde nenhum dos que foram enviados a Ele. Você é um eleito, você que ouve essas verdades, você que aceita o Evangelho da Graça, você é um eleito, é um escolhido, vá em frente. Mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Não use da liberdade da graça de Cristo para fazer coisas erradas, porque você vai ser disciplinado. Você vai sofrer. Você vai colher doenças. Você vai colher doenças, você vai colher brigas, contendas, separação no seu casamento. Você vai colher miséria, fome, desemprego. Você vai colher os males que você plantar. Entendeu? A graça de Cristo é maravilhosa, porém é preciso sabermos separar as coisas. Não podemos misturar graça com libertinagem, não. Graça é uma coisa, libertinagem é outra. Estou na graça, eu louvo e exalto o meu Senhor Jesus por isso. Porém, eu tenho que o quê? Que me dominar, eu tenho que zelar, prezar por ela, obedecendo o Evangelho de Cristo Jesus. Obedeça e viva a sua fé no Senhor Jesus. Acompanhe comigo, quando se fala o que são pecadores. Quando os crentes falam, eu sou pecador, Senhor, eu sou o pó da terra, ó filho de Davi, ó não sei o que, Senhor, me perdoa, perdoa os meus pecados. Que pecado? Seus pecados já foram perdoados na cruz. Ele já perdoou, ele já aniquilou tudo. Acompanhe comigo. O que diz aqui o Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus? Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim, ó: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Qual foi o homem? Eles dizem que quem trouxe o pecado foi o diabo. O diabo que faz as pessoas pecarem. Diabo não em forma de criatura, mas de uma metáfora, né? De uma oposição. Quando a Bíblia fala em diabo, está falando do homem. Quando fala de Satanás, está falando de um homem também. Quando fala de dragão, está falando também de um homem. Quando fala de serpente, está falando também de um homem. Porque os judeus, eles se comunicavam em linguagem de figura. E toda a Bíblia, como foi escrita pelos judeus, ela tem linguagem de figura. A maioria, linguagem de figura. Eu quero que você entenda isso. O pecado entrou no mundo por um homem, que foi quem? Adão. Ele foi homicida desde o princípio, falou Jesus aos fariseus. E nunca se firmou na verdade. Entendeu? E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado
no mundo. Entenda comigo. Ó. Paulo fala, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado se não tiver mais lei. Eu te pergunto, meu amado, tem lei hoje? A lei de Moisés existe hoje ainda? Não. A lei de Moisés, ela foi abolida na cruz. Porque aqui em Romanos 10:4 fala que Cristo é o fim da lei. Ele pôs fim à lei. Ele cumpriu a lei e na sua morte ele aniquilou a lei. Colossenses 2 fala isso. Entendeu? Então aqui diz que se não tiver a lei, o pecado não existe. Então, se não tem mais lei, não existe mais pecado. Está aqui, ó. Mas o pecado não é imputado não havendo mais lei. Não tem mais lei, também não tem pecado. Tem errar o alvo. Tem os erros da carne. Tá bom? Obras da carne. No entanto, a morte reinou desde... Olha só, a morte reinou desde Adão até Moisés. Preste atenção. A morte. Que morte era essa? A morte eterna. Que condenava as pessoas. Ela reinou de Adão até Moisés. Não tem mais Adão, não tem mais Moisés. Quando fala de Moisés aqui é da lei. Não tem mais a lei, então não tem mais a morte eterna. Entendeu? Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Se pelo homem a morte reinou, a morte trouxe desgraça, pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Cristo. Quantos pela graça de Cristo não estão sendo honrados e glorificados hoje? A graça de Cristo nos dá essa glória. Entendeu? E não foi assim o dom como ofensa. Por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Você tem que entender uma coisa. Juízo, quando a Bíblia fala em juízo, o juízo final só existiu por causa do pecado de Adão, por causa da lei de Moisés. Era por causa da lei de Moisés que as pessoas não cumpriam, que as pessoas se tornavam transgressores da lei, que vinha juízo. É por isso que você vive enganado, acreditando que vai ter juízo final, acreditando que vai ter a grande tribulação, que vai ter batalha de Armagedon, que já aconteceu a batalha do Armagedon, está lá em Israel, o local. Já aconteceu a grande tribulação com a queda do templo, está lá em Jerusalém, o local onde o templo caiu. Só tem um pedaço do muro onde os judeus estão lá continuamente fazendo suas orações, e no lugar que era o templo está a mesquita dos muçulmanos, islamitas, do islamismo. Tudo já aconteceu. Toda essa falsa esperança que os evangélicos hoje têm, já aconteceu. É uma mentira que eles vivem até hoje. E muitos acreditando. E pastores evangélicos mentindo, vão para suas rádios, suas televisões, pregar sobre grande tribulação, sobre Armagedon, sobre o homem de iniquidade, sobre o anticristo, sendo eles mesmos os anticristos no mundo. Eles são os anticristos. Eles que fazem novela de Apocalipse são os verdadeiros anticristos, porque são contra Cristo, porque são contra o evangelho da graça. Eles não têm coerência com a Bíblia. Eles não aceitam essa graça de Cristo. Já fizeram até vídeo falando que essa graça do Senhor Jesus, para eles, essa graça é desgraçada. Ela não serve. Entendeu?
Veja aí onde é que estão os anticristos. Os anticristos estão no nosso meio. Os anticristos saíram do nosso meio, assim falou João. Como é que você acredita numa novela mentirosa dessa? Que mostra um homem poderoso levantando um grande exército para matar as pessoas. Mentira. Está sendo contra a Bíblia. Está sendo contra o Evangelho da Graça. São contra Jesus ressuscitado. Eu vou reforçar para você. Deixa eu reforçar para você então. Vamos reforçar essa mensagem aqui comigo. Vamos lá. Sobre o anticristo que você já ouviu falar. Né? Que eles falam, que a novela mostra que é aí a novela que fala que é um homem poderoso. Que os pastores falam. Esses pastores de teologia que tem programas de mira na verdade. Que guardam sábado. Que é uma verdadeira profanação. Uma verdadeira blasfêmia ao Evangelho de Cristo, você guardar sábado. O sábado do Senhor, isso era da lei de Moisés. Foi Deus que determinou que o povo descansasse, não fizessem nada no sábado, porque era lei. A lei acabou, não tem mais lei, não tem mais adoração de sábado. É mentira. É um verdadeiro anticristo. Ele fala dos anticristos, ele fala do anticristo, ele mesmo sendo o anticristo. Um verdadeiro mentiroso. Esse professor de teologia de mira da verdade. Um verdadeiro mentiroso. Olha aqui quem é os anticristos. De novo. Primeira epístola de João, no capítulo 2 e no versículo 18. Acompanhe comigo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, olha só João falando para os judeus. Quando ele fala filhinhos, ele não está falando para mim nem para você, ele está falando para os irmãos deles. Ele está falando para o povo de Israel. Entendeu? Também agora, muitos, leia comigo, muitos se têm feito anticristos. Quer dizer, o anticristo não é um anticristo. O anticristo são os anticristos. Quer dizer, são muitos. E ele vai falar aqui, ó. Olha só. Se tem feito muitos anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Olha só, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Entendeu? Tá vendo aqui? Isso é o anticristo. O anticristo são muitos, está aqui, porque se tem feito muitos anticristos e saíram do meio de nós. Evangelho da graça de Cristo. Você não crê no Evangelho da graça? Está na Bíblia, está na tua Bíblia. Não sou eu que estou inventando. Não foi escrito ontem isso aqui. Isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E você não acredita? É o Evangelho da graça. O teu pastor te engana. O teu pastor diz, irmão, ainda vai vir um reinado do anticristo. Que reinado de anticristo? Aqui não fala em reinado de anticristo. Aqui fala os anticristos. Quem são? Esses pastores evangélicos. Essas denominações evangélicas no mundo são os verdadeiros anticristos. Que têm se espalhado enganando o povo. E ele diz aqui, ó. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E eles têm ou não têm negado o Senhor Jesus Cristo? Tem negado. Tem negado como? Tem negado com a lei de Moisés implantada nas suas igrejas. Todas as igrejas que têm a lei de Moisés, que tem o batismo nas águas, a Santa Ceia, o jejum, o dízimo, a campanha, o altar, que tem todas essas oblações, esses mandamentos da lei, estão negando Cristo. São os anticristos. Você entendeu agora? Você gosta do seu pastor? Você ama o seu pastor? Você tem o seu pastor como seu Deus? Eu sinto muito, mas você está indo para um buraco junto com ele. Você está negando Cristo. Eu já disse e repito. E diz mais aqui, ó. Porque o juízo veio de uma só ofensa.
O juízo só existiu por causa da lei de Moisés. O juízo final só existia por causa da ofensa de Adão. Acabou a ofensa de Adão. O pecado de Adão foi aniquilado. A lei de Moisés foi aniquilada. Então não tem mais juízo. É a graça. Como é que Jesus Cristo traz para nós uma graça maravilhosa e depois vem condenar você? Agora você me responda. Eu quero que você, meu amado, responda para mim. Como é que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dá a graça dele maravilhosa, dizendo que já nos abençoou, dizendo que já nos libertou, que somos santos, que somos purificados pelo seu sangue. Aí depois ele vai vir descendo numa nuvem com um exército de anjos para condenar aqueles que ele purificou. Responda para mim. Não, mas é porque a condenação não é para os crentes, é para as pessoas que vivem no pecado, que vivem no mundo, que não aceitam Jesus. Meu amado, essas pessoas que vivem no mundo, que não aceitam Jesus, que vivem nos seus erros carnais, morrerão e não terão Jesus. E acabou. Esse é o problema. Irão para a morte eterna. Não terão glória com Cristo. Estão fora da igreja de Cristo. Se você quiser viver na igreja de Cristo, você tem que aceitá-lo. Mas que vem condenação, que vem juízo final, não vem. Porque estamos na graça. Se fosse para ter juízo final ainda, para que ele foi para a cruz? Para que Jesus Cristo iria para a cruz derramar o seu sangue pela humanidade se viria juízo? Me diga. Responda para mim. Para que ele destruiu a lei? Se ele iria trazer o juízo para toda a humanidade, para o mundo inteiro. O juízo não era para o mundo inteiro, para todo o cosmos do planeta Terra. Esse planeta Terra não vai se destruir, esse planeta Terra não vai se acabar. Ele é eterno. Eclesiastes fala que o céu e a terra são eternos. Não se destrói. Entendeu? O que se destrói são as pessoas. O que se acaba no mundo são as pessoas. Que ao longo dos anos vem morrendo e vão morrendo e também vão nascendo e sempre será assim. Nasce, morre e acabou. Porque o juízo era para Jerusalém. Leia os livros dos profetas. Eu já falei isso em outros vídeos. O juízo na terra, a terra que ia pegar fogo, era Jerusalém. E um bonito líder religioso, cheio de teologia, escreve um livro dizendo: essa terra vai pegar fogo. Que terra, bandido? Que terra, maligno? Que terra, anticristo? Porque você é o anticristo. Ele quer dizer que o Brasil vai pegar fogo? Só se tiver um incêndio na mata. Os Estados Unidos, a América, a Europa, ou o mundo inteiro. Como, meu amado? Que profecia tem hoje para destruir o mundo? Não tem. O Evangelho da Graça não traz condenação e morte. O Evangelho da Graça traz vida e paz. Aleluia! Oh, glória, meu Senhor! Louvamos ao nosso Senhor. Viva em paz. Sorria, se alegra, vai trabalhar, dá o sustento da tua família, vai ser feliz. Cante, dê glória a Deus por essa graça maravilhosa. Pare de ser enganado. Pare de se condenar. Os crentes vivem condenados. Os crentes vivem com medo do inferno. Os crentes vivem com medo do diabo, de Satanás. Com medo de perder a salvação. Uma vez salvo, meu amado, você está salvo. Ele disse: nos salvou, nos abençoou. Você não acredita no Evangelho da Graça? Eu creio. Amém? Oh, aleluia. Vamos louvar o nosso Senhor, meu irmão. Deixe esses cães gulosos para lá. A nossa vida é com Deus. A nossa vida diz respeito ao sacrifício do Senhor Jesus. Ele foi para a cruz, nos deu essa vida. Eu estou rindo aqui porque veio o riso comigo. E para mim é um gozo maravilhoso. É uma honra louvar o meu Senhor por essa graça maravilhosa que está impactando o mundo. Essa mensagem, essa graça, meu irmão, está impactando o mundo. Está libertando, está salvando pessoas.
E você está sendo salvo da graça do Senhor. Amém? Isso é muito bom. Olha só. Mas o dom, diz aqui, ó. Na verdade, para a condenação. Ó, porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O dom gratuito de Deus, que é a graça dele para nós, que é a vida eterna, veio das ofensas para nos justificar. Nós somos justificados pela fé no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele já nos justificou. Entendeu? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Entendeu? Nós reinaremos por Jesus. Recebemos o dom da justiça, a abundância da graça. Não tem condenação na graça de Cristo. Não tem grande tribulação. Pare de ser enganado. Leia a Bíblia. Entendeu? Aqui diz, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, que foi o juízo final em Jerusalém, a grande tribulação, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aleluia. Entendeu? Se pelo um homem só, Adão, veio o juízo para condenar o povo de Jerusalém, também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para nos justificar em vida. Somos justificados, amado. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nós somos justos por Jesus. Não merecemos, não pedimos. Ele não fez acordo. Ele não pediu nada. Não tem barganha com Deus. Entendeu? Olha só. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Entendeu? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu digo para você, você é um eleito da graça de Cristo. Você é um abençoado da graça de Cristo. Você está liberto, justificado, você é santo, você é a igreja de Cristo. Você reinará com Cristo, você já é salvo, liberto, abençoado. Você não é pecador. Você não vive no pecado, o pecado foi aniquilado na cruz. Dê glória a Deus. Glorifique o nosso Senhor. Entendeu? Aprenda uma coisa, meu amado. Porque a maioria dos evangélicos dizem que Jesus viria buscar a igreja. Jesus não veio buscar a igreja. Onde é que está escrito na Bíblia? Não tem na Bíblia. Ele viria buscar o seu povo. E qual era o povo dele? Era nós? Não. O povo que Jesus vinha buscar era o povo de Jerusalém. Acorda. Irmãos, está escrito que Jesus virá buscar o seu povo. A sua igreja não. Nós somos hoje a igreja de Cristo. E quando nós morremos, partimos para Ele. Para reinar com Ele eternamente. Entendeu? O povo que Jesus vinha buscar, Ele já veio buscar. Ele levou no ano 70. Com o juízo final. O que Apocalipse fala se cumpriu no ano 70. Entendeu? Você pode ver. João escrevia a carta do Apocalipse era para as 7 igrejas da Ásia, daquela época. Não era para o Brasil, não era para mais ninguém. Entendeu? Então é isso. Você pode ver isso lá em Mateus 24, 37.
que Jesus fala a respeito do que iria acontecer, né? Mateus 24, 37, ó. Ele diz assim, ó. Porque Jesus virá buscar a sua igreja. É o que os evangélicos falam. Mas isso é mentira, ó. Ele diz aqui, ó. E como foi nos dias de Noé, Mateus 24, 37. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, a vinda do Filho do Homem. Hoje nós não vivemos o Filho do Homem. Nós vivemos Jesus Cristo ressuscitado. Entendeu? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele não está dizendo aqui que vem buscar igreja nenhuma. Entendeu? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Veja só. Você veja aqui que o arrebatamento aqui é em Jerusalém, naquela época. Porque aqui a palavra fala o quê? Diz assim, ó. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado a outro. Quer dizer, isso aqui era o que acontecia naquela época. Hoje não tem ninguém moendo em moinho, como era antigamente. Não tem. Hoje é a coisa moderna. É tudo modernizado, é diferente. Hoje tem a tecnologia. Vigiai, porque não sabeis a hora nem qual dia que virá o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria a sua casa ser roubada. Entendeu? É como um ladrão que ele viria. Não é que ele é um ladrão, é como um ladrão. É uma coisa sem dia, marcada. É como a mulher quando está grávida. Ela sabe que vai ter um menino daqui a 9 meses, só não sabe o dia nem a hora. Assim era Jesus, ele não sabia o dia nem a hora. Ele só sabia que viria e veio. O pai sabia e sabia a hora e o dia determinado, o pai sabia. Então isso aconteceu, entendeu? Aprenda uma coisa, Jesus de Nazaré só falava para os judeus. Porque todas as profecias sobre o Messias era para os judeus. Você pode ver os livros proféticos que falam sobre isso. O Evangelho da Graça não fala da salvação da alma. Entenda isso. Não fala da salvação da alma. Porque o primeiro ministério, que era segundo a carne, dizia respeito a ordenanças e condenação da morte da alma, que era a lei de Moisés. O primeiro ministério era segundo a lei, segundo a carne. E a alma que os homens falavam naquela época eram suas emoções, sua vida. Por isso que o então rei Salomão falou. Ele falou isso. Ele falou isso no seu livro em Provérbios, né? Provérbios 11:30. Lá em Provérbios 11:30, por isso que ele falou. Ele falava que quem ganha almas é sábio. Por que a Salomão disse isso? Por quê? Porque ele ganhou muitas mulheres. Ele teve muitas concubinas. Ele teve 700 concubinas. Ele teve mais de 1000 esposas. Ele era um homem sábio. Por isso que ele fala que quem ganha alma é sábio. O que é ganhar alma? A maior mentira dos evangélicos aí é dizer que nós temos que ganhar alma. É o maior engano. É dizer que tem que ganhar alma. Ninguém ganha alma, meu amado. Aliás, até ganha, né? Como é que eu ganho uma alma? É quando eu conquisto uma mulher, quando eu conquisto uma esposa, quando eu conquisto uma namorada. Você conquistou sua esposa? Você conquistou seu esposo, seu namorado? Você ganhou uma alma. Isso é ganhar alma. O que ele fala aqui, ganhar alma, Salomão, em Provérbios 11:30, ele está falando quem ganha alma é sábio, é porque ele era sábio e ele ganhou muitas mulheres. Ele ganhou as almas daquelas mulheres, porque ganhar alma não é salvar para o reino de Deus, como os crentes pensam. Não. Ganhar alma é você conquistar aquela pessoa. É você dominar aquela pessoa. É você ter aquela pessoa para você. Isso é ganhar alma. Aprenda isso. Jesus não mandou ninguém ganhar alma. Quando ele fala ganhar alma, quando ele fala salvar a alma,
não é para a vida eterna, salvar da destruição. Salvar da destruição. Entendeu? O livro de Salmo fala inteiramente sobre a alma. Entenda isso. A alma. O livro inteiro. Entendeu? Meus amados, quando você vê um pastor evangélico falar que é servo, que tem que ganhar almas, que vive para servir, é porque ele não tem o conhecimento da graça de Cristo. De maneira nenhuma. Ele não tem o conhecimento. Ele é um anticristo. Ninguém ganha alma. Ninguém é servo. Os servos eram antigamente, que tinham seus senhores, os escravos. Quando Jesus falava que você tem que ser servo, que o servo, é porque estão falando dos seus senhores. Também obedecei os vossos senhores, servos, obedecei os vossos senhores. Quer dizer, não é obedecer a Deus, de Deus, do Senhor Jesus. Hoje não somos servos, hoje nós somos filhos. Ele não nos trata como servo, mas ele nos trata como filhos. Entendeu? Entendeu? Como filhos. É assim que somos tratados hoje, como filhos. Vamos aqui em 2 de Coríntios, rapidamente, que estamos terminando. Deixa eu ler aqui uma coisa para você aqui. Vamos lá, 2 de Coríntios, capítulo 3. Vamos ver o que diz aqui. Rapidamente, tá bom, meus amados? Glória a Deus, aleluia, meu Senhor. 2 de Coríntios, capítulo 3, fala o seguinte. Vamos lá. Ele diz aqui, ó. O ministério, é porque o ministério da graça, hoje, é na verdade o ministério do Espírito. E isso é verdade. Diz aqui, ó. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Entendeu? Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós estamos hoje vivendo o ministério do Espírito. Não é mais o ministério de condenação e morte da lei de Moisés. Mas, infelizmente, a maioria das igrejas evangélicas vivem o ministério de condenação e morte da lei de Moisés. Por isso que vivem sofrendo. Entendeu? Aqui no versículo 3, vai falar o seguinte, ó. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta. Olha o que nós somos hoje. O ministério do Espírito hoje não é escrito por carta, por tábua de pedra, como era a lei de Moisés, ó. Por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Olha só, olha o que nós somos hoje. Olha essa carta que Cristo nos tornou hoje, uma carta escrita que não é por tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, ele diz aqui, tá vendo? Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Entendeu? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, mas como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra. Esse novo testamento hoje, esse novo ministério do Espírito, não vem segundo a letra, meu amado, porque a letra mata. Quando fala que a letra mata, não é essa letra aqui da Bíblia não, que mata não. A letra que mata é a lei de Moisés, que era um ministério de condenação e morte. Tá aqui, ó, porque a letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Agora, o Espírito é que vivifica. A letra mata. Quando você entra numa igreja que tem a letra, quando eu falo a letra, é a lei de Moisés. Ali é um ministério de condenação e morte. Toda a igreja evangélica que adota as leis de Moisés, como o dízimo,
Santa Ceia, batismo nas águas, apresentação de criança em altar, candelabro, arca da aliança, fogueira santa, campanhas, correntes de tudo. Tudo isso aí são coisas da lei de Moisés. São sombras. Hoje vivemos o que é real, o que é Cristo. Então tudo isso aí é da lei. Isso aí é da letra que mata. Não tem vida. Não tem vida. Você pode notar isso. Estão sempre atribulados. Estão sempre procurando uma solução. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia tem uma corrente. Todo dia. Anos e anos você fazendo essa tal de corrente. A tua vida não muda nada. E não acontece nada. E não tem nada que preste. Não tem nada que funcione. Porque o que acontece de bom na tua vida vem de Cristo. E isso vai acontecendo, e você precisa fazer, e você precisa fazer, melhora um pouquinho aqui, piora acolá amanhã, ganha aqui, perde acolá, e ganha, e perde, tem não sei o quê, e não acontece, e isso vai, os anos vão passando em você, nessa rotina maligna, que tem sempre que fazer. O ano passado você fez muitas campanhas para mudar a tua vida, e esse ano já tem que fazer de novo, quer dizer que não mudou? Que campanhas são essas que não mudam nunca? Hoje, na graça de Cristo, amado, nós vivemos o que é real, o que é verdadeiro, o que é eterno. Não se destrói. Essas coisas que tem da lei de Moisés, essas campanhas, são de usos da carne, que se destrói com o uso. Com o tempo se acaba. Você veja que tudo se acaba. O que foi feito ontem já não serve mais para hoje. Mas a graça de nosso Senhor Jesus é eterna. Ela não tem prazo de validade. Ela não tem meio, não tem começo, meio e fim. É eterna. É o Espírito eterno. Vivemos no ministério do Espírito de vida. Que nem diz em Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei da morte e do pecado. Nós fomos libertos dessa lei do pecado, da morte, que era a lei de Moisés. Vivemos o ministério do Espírito. Mas as igrejas que não têm o ministério do Espírito estão vivendo debaixo de condenação e morte. Por isso que o povo tem que estar fazendo. É por isso que você acredita que tem que estar fazendo. Não, eu tenho que ser dizimista. Eu tenho que me batizar na água. Eu tenho que fazer a campanha. Eu tenho que ir para o altar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. É a obra de Deus. É a obra não sei de quê. E nunca resolve nada. E no outro ano e no próximo mês você vai fazer de novo. Anos e anos se repetindo a mesma coisa. Quantos milhões de dinheiro você não já deu? Você já não tem dado dentro desses alçapões? Para quê? Para quê? Se o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu de graça tudo isso, Ele nos deu de graça. Ele nos libertou, Ele nos abençoou, Ele nos justificou de graça. Ele não está te pedindo nada. E você acredita que tem que fazer? Você é um anticristo. Você é contra Cristo. Essa é a verdade. Fala aqui mais, ó. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, quer dizer, durava por pouco tempo. Aquela glória do rosto de Moisés ali não era eterna, acabava. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Com certeza. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, que é a lei de Moisés, muito mais excederá em glória o ministério da justiça do Senhor Jesus. Entendeu agora? O ministério do Espírito é eterno. Ele te abençoou eternamente. Ele te deu glória eternamente. Não precisa buscar amanhã. Vai para onde, irmão? Eu vou para a igreja buscar Jesus. Vai para onde, minha irmã? Eu vou para a igreja buscar o Espírito Santo. Eu vou para a igreja buscar Deus. Eu vou para a igreja buscar a bênção. Você já tem a bênção. Você já é um abençoado do Senhor Jesus. Você já tem o Espírito Santo. Eu não posso buscar o que está comigo. Está comigo, como é que eu vou buscar? Eu estou com esse lápis aqui na mão.
Eu posso dizer, eu vou ali buscar o lápis, se ele está comigo, não. Ele está comigo, eu não posso ir buscá-lo. Assim são as bênçãos de Deus, assim é o Espírito Santo. Não se busca aquilo que você já tem. Você já é um abençoado da graça de Cristo, irmão. Aleluia. Você já tem Jesus. Não precisa buscá-lo, não precisa ir em monte buscá-lo, não precisa passar noites acordado buscando aquilo que está contigo. Isso é religião. A religião evangélica criou todas essas obrações, doutrinas dos homens para enganar as pessoas, para prender você. Aí você fica acreditando que tem que fazer. Quando você não faz, você cai em decadência. Ixi, eu não pude fazer a campanha. Eu não pude dar o dízimo esse mês. Eu não pude fazer isso. E você fica triste. Você fica se condenando. Porque não tem o conhecimento da graça de Cristo. Entendeu? É como a salvação. A salvação não é da alma. A salvação é do Espírito. Estamos no ministério do Espírito. A alma vivia no ministério de condenação e morte da lei de Moisés. A alma morre. A alma não é eterna. A alma morre junto com o corpo. Deus, quando criou o homem, você pode ver isso lá em Gênesis, que Deus, quando criou o homem, ele fez o homem alma vivente. Tanto o homem como os animais foram feitos alma vivente. Entendeu? Você pode ver isso. Lá no livro de Gênesis, você pode ver que o que Deus soprou na narina do homem foi o fôlego de vida e o fez alma vivente. Você está entendendo? Você veja aí lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala que o homem foi feito alma vivente. Assim também como os animais. Os animais foram criados alma vivente. Gênesis 1:30 fala. Os animais, alma vivente. Esses animais que você vê aí, tudo são alma vivente. Os homens que você vê aí que não tem o Espírito Santo, que não tem Jesus, são alma vivente, morrem. Não tem vida eterna. Entendeu? Morrem. Não tem vida eterna. Por quê? Porque o primeiro homem foi feito alma vivente. Entendeu? Mas o segundo homem foi feito espírito vivificante. Não existe salvação para a alma. Não temos que ganhar almas. Não tem. Criam grupos de homens, de pessoas, de mulheres, de jovens, para sair das ruas entregando panfletos, convites, fitas, jornais, e dizendo que é a obra de Deus, e dizendo que é para ganhar alma. Tudo isso é religião. Tudo isso é mentira. Ninguém ganha alma. Você ganha uma alma quando você conquista a sua namorada, a sua esposa, o seu amigo, a sua filha, o seu esposo. Você está ganhando uma alma. Você ganhou o sentimento daquela pessoa. Isso é ganhar alma. Foi o que fez Salomão. Com 700 concubinas. Eu rio, amado, porque o negócio é sério. E suas mais de 1000 esposas. Ele ganhou mesmo. Ele foi sábio. Por isso que ele falou, o que ganha alma é sábio. Verdade, ele falou certo. Ele não ganhou muitas mulheres? Ele era sábio. Hoje o homem que tem 1, 2, 3 mulheres aí, ele se torna sábio. Por quê? Porque ele ganhou as emoções daquelas mulheres, que é a sua alma. A alma quer prazer, a alma quer alegria, a alma quer viver, quer se divertir, a alma quer estar na bebida, a alma quer estar nas drogas, a alma quer estar nas festas. A alma se alimenta de diversão, de emoções, de sentimento. Uma hora a alma ri, uma hora a alma chora. Ela se desespera, ela entra em depressão. Quando a pessoa está com depressão, é porque a alma dela está angustiada em busca de prazer e não encontra. E não há nada que possa satisfazê-la, porque ela está angustiada. E a alma angustiada, o corpo do ser humano acaba ficando deteriorado. Acaba ficando aquele corpo oprimido. E todo mundo vê. Aquilo é a alma. Não é que tem um espírito, como dizem aí, que está ali sufocando a sua alma, não. É a alma angustiada do homem. E o leva à morte. Muitos já morreram com depressão. É falta de quê? É falta do evangelho da graça. É falta da luz do Espírito Santo na vida.
É falta de ser iluminado pelo evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É somente isso. Por quê? Porque não aceita. Porque não aceita. Muitas religiões criam lá suas leis, suas coisas, e vão lá libertar essas pessoas com suas orações. Dá até certo, amém. Essa pessoa acaba criando ânimo. Eu não sou contra isso, não. Eu não sou contra. Agora, o problema é que são anticristos. Não é porque fazem milagres, não é porque abençoam, não é porque fazem maravilhas que são de Deus. Não, de maneira nenhuma. Você vê milagre em todo lugar. Você vê maravilhas em qualquer lugar. Não é só dentro de uma igreja evangélica. Em todo lugar tem milagres. Por quê? Porque é um dom de Deus. Não é do homem. Não é do homem, é de Deus. Entendeu? Não é do homem, é de Deus. Entendeu, meu amado? Então é isso. É isso, meu querido amado em Cristo. O conhecimento, porque não tem o conhecimento da graça de Cristo, né? Quando você vê um pastor dizer isso, que é servo, que serve, que não sei o quê, que tem que ganhar almas, porque nós somos servos. Servos? Vamos ver aqui. Olha só. Em 2 de Coríntios fala, no capítulo 4, diz assim, ó. Olha só. Ele diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. 2 de Coríntios, no capítulo 4. É isso mesmo? Não. É 2 de Coríntios, capítulo 6, 18, meus amados. Vamos lá. Vamos ver o que diz aqui, ó. Assim diz, ó. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tá vendo? O pastor diz, eu sou servo. Porque eu sou servo, eu tenho que obedecer. O servo obedece, o servo não questiona. O servo não se justifica. Já inventaram isso. Não tem na Bíblia. Servo, naquela época, era quem servia aos seus senhores. Era antes da cruz. Eram os que viviam na lei de Moisés, é que eram servos. Que se chamavam servo do Senhor, servo de Deus, serva do Senhor. A tua serva não tem nada. Quer dizer, eram pessoas que viviam como escravos, que tinham seus senhores. Hoje, na graça do Senhor Jesus, Ele nos trata como filhos. Como filhos, não somos para Ele servos. Somos filhos, está aqui, ó. Ele diz, ó, e eu serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 de Coríntios 6, 18. Gálatas também fala sobre isso. Você quer ver só? Acompanhe comigo aqui. Ó, Gálatas capítulo 3, versículo 25 ao 29 diz. Você quer ver só? Vamos lá. Diz assim, ó, ora, esta Agar é Sinai. Vendo só? O monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, e a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito, alega-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaac. Somos filho. Entendeu? Nós somos o quê? Filho. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Mais uma vez aqui está falando de filhos e não de servos. Vamos a outra mensagem. Gálatas 4, do 4 ao 9. Diz assim, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Olha só. Deus enviou seu filho. Jesus de Nazaré era nascido de mulher sob a lei. Por isso que ele pregava a lei de Moisés. Por isso que ele veio cumprir a lei e não veio para nós. Está aqui, ó.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Entendeu? Jesus Cristo veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para o quê? Para salvar, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Recebemos essa adoção, fomos adotados como filhos, sem merecer nada. Entendeu? E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Deus enviou. Preste atenção. Aqui não fala que você tem que buscar o Espírito de Deus, não. Eu vou buscar o Espírito Santo. Eu tenho que buscar o Espírito Santo na quarta e no domingo. Quer receber o Espírito Santo? Venha quarta e domingo. Faça o jejum, faça a campanha. Vai para o altar. Você quer receber, é o maior presente, é a maior bênção. É o Espírito Santo. É mesmo? Mas onde é que está escrito aqui que tem que buscar? Como se dizem vocês por aí? Não. Aqui diz o quê? E porque sois filho, Deus enviou. Olha só, Deus, ele enviou. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, com a subida de Jesus aos céus, os judeus esperavam esse dia maravilhosamente, naquela expectativa. Eles não estavam buscando, ninguém estava orando, ninguém estava buscando nada. Ele veio como um vento. Aqui diz que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ele enviou para nós. Nós temos o Espírito Santo enviado pelo próprio Deus. Ninguém busca o Espírito Santo, porque o próprio Deus enviou. Assim que já não és mais servo. Está aqui, ó. Assim que já não és mais servo, mas sois filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós não somos mais servo. O pastor diz, eu sou servo. Quem é servo, vive para servir. Se você não vive para servir, não serve para viver. Se você não é servo, você é um incrédulo, você é um endemoniado e não sei o quê. E criam milhões de condenação. E ficam aquelas pessoas debaixo de tutores, de mandamentos, como escravos, sendo livres, sendo filhos. Você tem que obedecer, é o Evangelho da Graça. Você tem que obedecer, é o Senhor Jesus Cristo, que te trata como um filho, que te trata como um abençoado, que te trata como um herdeiro. E não esses pastores que te condenam. E não esses pastores que uma hora te abençoa, outra hora te amaldiçoa. Você chega lá, recebe uma mão na cabeça, uma oração, sai demônio, sai não sei o quê, você está abençoado, você está livre, você agora é de Deus, você vai se batizar em água para receber o perdão, para receber... Aí depois ele diz que você é um amaldiçoado, é um endemoniado, porque você não é dizimista, porque você não participa da campanha, não vai para o altar, você é do diabo, você vai para o inferno. Mas não é assim o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, o nosso Senhor Jesus Cristo nos trata como filhos, independente da nossa situação. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Entendeu? Ele nos trata como filhos, está aqui, ó. Mas quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo vocês querem servir? Nem? As pessoas têm o conhecimento da graça, recebem a bênção do Senhor Jesus, aí volta a ser escravo novamente, obedecendo a homens. É o que diz aqui, ó. Agora vocês têm o conhecimento de Deus, ou antes sendo conhecido por Deus. Como vocês podem tornar outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo vocês querem ser escravo? Entendeu? É isso que tem acontecido com o povo. Tem o conhecimento da graça, mas vivem obedecendo a pastores,
vivem obedecendo a homens. Ah, mas está escrito, segui os vossos guias, obedeceu os vossos guias, os vossos pastores, pois velam por vossas almas. Quem falou isso ali foi o pregador da lei. Foi o pregador da lei que falou aqui dali, não foi Paulo. Ali era para os judeus, era a lei de Moisés, que tinha esse costume. Entendeu? Então, meus amados, eu quero que você entenda isso, que nós não somos servos, nós somos filhos. Entendeu? Nós somos filhos. Às vezes que fala em servo, não é falando de Deus, mas dos seus senhores que eles serviam, como tem lá em Efésios capítulo 6, versículo 5. Ah, essa terra vai pegar fogo. Os evangélicos acreditam que Jesus vai destruir esse planeta com o arrebatamento da igreja. Não, meu amado. Mas lá em Lucas 17, 20 e 21 não fala isso. Essa terra não vai pegar fogo, coisa nenhuma. Jesus não vai destruir o planeta. Quem foi que falou isso para você? Foi um cão guloso. Olha só. E falou aqui, ó. Lucas 17, 20 e 21 diz assim, ó. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Como é que essa terra vai pegar fogo? Não é aparência exterior, meu amado. Tá aqui, ó. E nem dirão, eis-o ali, eis-o aqui. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de nós o reino de Deus. Não há necessidade de destruir terra. A destruição de Jerusalém era por causa da lei de Moisés, que eu já disse. Já era profetizado pelos profetas. Sempre teve juízo. O primeiro juízo na terra foi contra o povo que vivia na época de Noé, com o dilúvio. O segundo juízo, lá em Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre caindo do céu. E o terceiro juízo contra Jerusalém, que foi o último. Jesus disse que nunca teve e nem nunca jamais haverá tão desgraça como essa. Tanta aflição. Não haverá nunca mais, não tem mais juízo, porque estamos na graça. Estamos livres. Pela graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Entendeu? Olha só. Romanos 14, 17, ó. Diz assim, ó. Não sejais, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Não é comida e nem bebida. Não é o que fazem as igrejas evangélicas. Eles fazem isso, comida e bebida. É pãozinho de Santa Ceia, é copinho de suco de uva, é bazar, é mesada de comida, vende comida nas portas, não é nada disso. Isso é comércio. Isso é negociata. É negociar a palavra de Deus. Então, meu irmão, a salvação não é da alma. A salvação é do espírito. A alma é o sentimento do ser humano. A alma morre, a alma não é eterna. A alma é o que nós sentimos. Tá bom? A salvação é do espírito. O espírito é eterno. Tá bom? O espírito é eterno. Quando Jesus de Nazaré fala que vai preparar lugar, não está falando com nós, como diz lá em João, capítulo 14, versículo 1. Eu vou vos preparar lugar. Para quem que ele estava falando? Para quem? Não era para mim nem para você. Ele estava falando para o povo dele, porque ele era judeu. Jesus de Nazaré, ele não era cristão. Jesus de Nazaré era judeu. Ele nasceu sob a lei, nascido de mulher, como eu li para você. Então, ele era judeu. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. Mas não era conosco, não era a igreja que ele estava. Ele não está falando da igreja aqui. Aqui, Jesus não está falando da igreja. Ele está falando do povo dele. Você tem que entender isso. Olha só. Ele diz aqui, ó. João, livro histórico de João, capítulo 14, diz assim, ó, no versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só. Se não fosse assim,
Eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Ele está falando comigo? Ele está falando com você? Essa época aqui do ano 31, ou 32, ou 33, do primeiro século da era cristã, com quem Jesus de Nazaré estava falando? Era com a igreja hoje? Não. Aqui não diz eu vou preparar o lugar para a igreja, eu vou vir buscar a igreja, não. Ele está falando com o povo dele, porque Jesus de Nazaré era judeu. Jesus de Nazaré não está vivo, Jesus de Nazaré está morto. Quem ressuscitou foi o Cristo ressuscitado. O nosso Senhor que trouxe a graça. Esse Jesus aqui não pregava a graça, ele pregava a lei. Ele veio trazer juízo para aquele povo. E os que não se convertessem a ele seriam condenados ao fogo eterno, que dizem que o fogo eterno é o inferno, não. O fogo eterno que parecia que nunca ia acabar era em Jerusalém queimando. Você pode ler nas histórias de Flávio José, era um fogo tão grande que parecia que nunca ia acabar. Você pode ver isso. Porque se o fogo eterno aqui for uma coisa que vai queimar eternamente, como dizem os evangélicos, porque isso aqui é linguagem de figura, então era para Sodoma e Gomorra tá queimando até hoje. Ou não era? Era para Sodoma e Gomorra tá queimando até hoje. Se fosse então o fogo eterno que se fala, né? Se fosse o fogo eterno que se fala, era para Sodoma e Gomorra tá queimando até hoje. Mas você veja, meu amado, que Sodoma e Gomorra não existe mais nada, só cinzas. Entendeu? Não existe mais nada, apenas cinzas. Cinza é o que tem, somente cinzas. Entendeu? Essa é a verdade. E aqui, meus amados, eu me despeço de todos vocês. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por tudo. E eu espero que eu possa ter ajudado vocês mais uma vez. E mais uma vez eu quero dizer para vocês, você já é um abençoado da graça de Cristo. Você já é um abençoado do Senhor Jesus. Você não precisa estar servindo a lei de Moisés, porque a lei de Moisés acabou. Estamos na graça, e na graça não tem condenação. A nossa salvação eterna é no Espírito. Não é na alma, nossa alma morre. É os nossos sentimentos. A alma é que leva a pessoa a matar outra pessoa. É que leva a pessoa a sentir emoções, sentimentos e dores. Essa é a alma. E ela não tem salvação. A salvação é do Espírito. Porque o homem foi feito alma vivente. E todos os homens estavam condenados à morte. Disse Deus. Mas com Jesus Cristo estamos preparados para o reino dele. Tá bom? Fica aqui o meu abraço. Eu agradeço muito mesmo pela presença de vocês. Graça e paz a todos. Até a próxima.